sábado, dia 26 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. Vamos aqui fofocar mais um pouco. Muito embora eu sempre digo que minhas fofocas têm origem, que são as próprias páginas da imprensa, né? Aqui não se inventa história. Então eu quero começar, tem muito assunto para conversar, mas antes eu quero começar tentando aqui desqualificar algumas lorotas que são contadas por aí e que muita gente acaba caindo. Eu leio na internet muitas coisas que não são verídicas, amigos do canal que me mandam mensagens e que eu digo, olha, isso não é verdade. Por quê? Porque é muito fácil enganar aqueles que não têm conhecimento de fato sobre algumas coisas. Então, deixa eu explicar uma coisa. Saiu aí a informação, primeiro, eu vi a informação no programa do Lacombe, com o Alan dos Santos, a timeline, né? E que eles informaram o seguinte: os filhos de Barroso estavam pedindo cidadania americana. Ok. E estavam lá no consulado americano, consulado brasileiro, esperando que o consulado os transportassem para o aeroporto. Muito bem. Por quê? Porque como eles tinham pedido cidadania americana e essa cidadania não havia sido aprovada ainda, e por eles terem perdido visto, ou terem tido vistos cassados, não poderiam ficar nos Estados Unidos legalmente. E completaram dizendo que enquanto eles aguardavam a apelação de seus vistos de permanência, eles buscaram então o abrigo no consulado. Isto é para evitar que eles fossem deportados de forma humilhante caso a apelação seja negada. Assim eles podem ser levados ao aeroporto, em carro consular e embarcar em avião da FAB para o Brasil. Muito bem. São várias as bobagens ditas aí. Primeiro, se eles fossem deportados, não é como é colocado. A deportação nos Estados Unidos sempre acontece da seguinte forma: a pessoa que vai ser deportada, a princípio tem 30 dias, a menos que tenha mudado nesses dias, mas tem 30 dias para arrumar suas malas e irem embora. Se não forem, aí são processados nos Estados Unidos. É assim que funciona a deportação. Exceto quando é caso criminal. Pessoas que são procuradas pela polícia, cometeram crimes e estão fugidos, né, nos Estados Unidos, aí não, aí eles vão em cana. Ponto. Segunda coisa, olha só as contradições. Os filhos do Barroso estavam pedindo cidadania americana. Como perderam o visto, então precisaram se refugiar no consulado. Cidadania americana funciona da seguinte forma: eu falo com conhecimento de causa, né? Esse é meu segundo passaporte americano. Eu me tornei cidadão em 2014, tá? Mas para pegar esse documento é uma vida de trabalho. É uma vida de trabalho, porque primeiro você tem que conquistar o Green Card, que é a residência permanente nos Estados Unidos. Para quem é imigrante, depois de 5 anos, você pode pegar a cidadania. Para quem casa com um americano, o tempo é mais curto, me parece que é 3 anos. Mas é assim que funciona. Para solicitar o passaporte americano, a pessoa primeiro então tem que ter o quê? Residência permanente, ela tem que ter o Green Card. Tá? E aí vem a charada. Para quem tem o Green Card, não necessita vistos para entrar nos Estados Unidos. O Green Card, ele é o quê? Uma residência permanente. Então ele pode sair e entrar nos Estados Unidos sem pedir vistos. Portanto, essa conversa de que os filhos do Barroso
perderam os vistos, então tem que ir embora, ou duas ou uma. Ou eles não estavam pedindo cidadania, e estavam, nesse caso, pedindo o Green Card, né? Ou então ninguém sabe o que está falando. Porque uma coisa é certa: se você tem o Green Card, você não precisa de visto. E aí você pode pedir a cidadania. Então esse é o primeiro ponto a ser desmentido. O fato deles estarem no consulado, ou é porque o motivo era outro, eles queriam vir embora de qualquer jeito e aproveitar o voo da FAB, né, por serem filhos do Barroso, ou porque só tinha o Green Card, não tinha o Green Card. E era isso que eles estavam pedindo. Eles estavam pedindo residência permanente, não o passaporte americano. Bom, esse é um ponto que tinha que ser colocado, porque as pessoas se confundem e caem às vezes em conversas furadas, entendendo que aquilo é verídico, e não é. Aí vem a bobagem 2. Diariamente eu vejo notícias nas redes sociais dizendo o seguinte: Donald Trump vai dar cidadania para Jair Bolsonaro, e assim ele fica protegido. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu acabei de explicar, nos Estados Unidos não tem quebra-galho. Não existe jeitinho. O governo americano pode dar, sim, como vai dar a Eduardo Bolsonaro, uma residência permanente por motivos políticos ou por pessoas que estão se refugiando nos Estados Unidos, como é o caso do Alan dos Santos, que pediu visto por ser refugiado político, tá? Mas cidadania não. A cidadania exige documentação do seu pai, da sua mãe, da sua vida inteira, precisa da sua ficha corrida nos Estados Unidos e do Brasil também, precisa meter a digital lá para o FBI consultar a Polícia Federal e saber se tem processos abertos aqui e ponto. Nesse caso, já mataria. Ah, mas o Donald Trump é o presidente, ele quebra o galho. Vamos supor que conseguisse quebrar o galho. Para o Jair Bolsonaro sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, ele tem que passar pelo aeroporto. E ele, como brasileiro, para passar no aeroporto, ele tem que mostrar o passaporte brasileiro. O Jair Bolsonaro não tem mais o passaporte brasileiro porque está retido. Ele não teria como sair de avião para os Estados Unidos. Ou seja, esse tipo de assunto é um assunto que o pessoal coloca nas redes para causar sensacionalismo. Simples assim. Tá? Então, dito isto, né, eu acho que nós estamos todos ansiosos por soluções, estamos desesperados por soluções, mas não podemos atropelar as verdades, tá ok? Agora, o que é verdade? Verdade é o que eu vou falar a partir de agora. Que a Venezuela passou a aplicar tarifas de importação de produtos brasileiros entre 15% a 77% sobre os produtos brasileiros. Uma decisão que pegou aí Brasília de calças curtas, mas principalmente os exportadores lá de Roraima, que praticamente vende 75% de sua produção para a Venezuela. É uma decisão que pegou todo mundo de calça curta. E é uma decisão que foi tomada sem aviso prévio. Não é igual o Donald Trump avisando com antecedência, vai ter taxação. Não. Nicolás Maduro não avisou ninguém. Ou seja, é uma decisão sem aviso prévio que não respeita inclusive um acordo de complementação econômica de número 69, que está vigente desde 2014 e que prevê isenção tarifária entre os países, desde que acompanhado do certificado de origem adequado do produto.
Roraima, como eu disse, responde por mais de 70% das exportações brasileiras e é o mais impactado. Produtos como farinha, margarina, cacau, cana-de-açúcar, antes todos isentos, agora enfrentam a tributação. A diplomacia brasileira, esta que nós conhecemos, claro, já acionou a Embaixada de Caracas. Ei, hermanos, que passa? Está maluco? Deve ser assim a diplomacia do Brasil. Só que eles descobriram que o problema não é tarifário com o Brasil ou com qualquer outro Brasil. A questão principal lá é a crise econômica e a necessidade de receita por parte da Venezuela. Estão desesperados por dinheiro. Nada diferente do que acontece no Brasil, que também está desesperado. Só que por conta do colapso no setor de energia, queda de receita, especialmente após as sanções dos Estados Unidos e as condições e licenças americanas para que a petrolífera norte-americana Chevron opere na Venezuela, o governo de Nicolás Maduro tem assim recorrido a aumentos fiscais abruptos para compensar a perda de renda petrolífera. Isso é para o Inácio ter mais ou menos a ideia de como funciona uma sanção americana. Coisa que ele está olhando como se fosse uma brincadeirinha de final de semana. Ele está olhando esse risco das sanções como uma brincadeira. Faz, depois a gente desmancha. Não é assim. Desde o início do ano, taxas e multas foram reforçadas para conter a crise financeira lá na Venezuela. E o Brasil do Inácio descobriu com isto o tamanho da amizade de Nicolás Maduro com ele, com o cara, com o jogador de truco. É isso que aconteceu e que virou notícia no dia de ontem. Agora vamos ver se a diplomacia brasileira vai conseguir conversar com o Maduro e tirar essas tarifas. Vamos aguardar, não é? Alguém duvida que tem o dedo de Donald Trump nessa parada? Alguém acredita que China, Rússia, Índia e outros dos BRICS vão comprar uma briga pelo Brasil? Quem acredita nisso? Se os outros membros do BRICS estão negociando individualmente com os Estados Unidos, o Brasil perde aliados. Vai perdendo aliados na defesa de uma postura coletiva contra as tarifas norte-americanas. Não é prudente ficar por último na fila de negociações, pois há um risco de os norte-americanos endurecerem ainda mais com o Brasil, para amedrontar os outros países, né, a não tentarem encarar os Estados Unidos, para pressionar os outros países a adotarem posições mais favoráveis aos americanos. Essa é a realidade. Agora, vamos tentar entender como o Inácio e o Supremo Tribunal jogaram o Brasil nos braços do abismo internacional. Porque o mundo está assistindo aí o Brasil queimando pontes. Em um movimento de consequências potencialmente irreversíveis, o governo dos Estados Unidos, sob o comando duro de Donald Trump, né, prepara a maior retaliação diplomática e econômica contra o Brasil desde a redemocratização. Ontem, Donald Trump anunciou um pacote que vai ser colocado ao público nesta semana que entra. O motivo? Censura, autoritarismo judicial e a recusa do Inácio em dialogar com Washington, num momento crítico da geopolítica brasileira. Ele fica nesses discursinhos com sua militância petista,
dizendo que já tentaram falar várias vezes, mas o governo de Trump não quer ouvir. É ele, o Inácio, que tem que entrar em contato e falar diretamente com Donald Trump, de chefe de Estado para chefe de Estado, né? Com um tradutor ao lado, evidentemente. Ou seja, não é ficar mandando Alckmin, Jacques Wagner conversar lá, não. Esse pessoal não tem acesso a Donald Trump. O presidente Trump já aprovou um plano de sanções devastador que inclui, além da aplicação da lei Magnitsky, que já está pronta contra os ministros do Supremo, a restrição de vistos dos ministros e de membros do Palácio do Planalto, como foi anunciado ontem, inclusive, no Oeste Sem Filtros, por exemplo, né? E sanções econômicas diretas e indiretas contra empresas brasileiras que mantenham laços com os alvos, com os sancionados. E num cenário mais grave, a suspensão formal de relação diplomática entre Estados Unidos e Brasil. Esse seria o ápice do caos. Cortar relações diplomáticas. Aí seria uma situação praticamente sem volta. Ou de uma volta muito demorada. Não se rompe relações com os Estados Unidos. Não se rompe. Por quê? Porque tem aí a questão do poder, a questão da necessidade de um país para com o outro e a questão do orgulho. Qual presidente vai querer dar o braço a torcer? Desculpa aí, hein? Isso não existe. Diplomacia é coisa séria. É conversado preto no branco. Ou afrodescendente no branco, né? Tem que tomar cuidado hoje. Então, enquanto os Estados Unidos sinalizam a fim de evitar que a paciência se esgote, o Inácio responde com arrogância, retórica ideológica. Ele recusou abertamente qualquer negociação até o dia 1º de agosto, saiu hoje na imprensa. 1º de agosto, que é o prazo onde vai se iniciar as tarifas de 50%, né, contra o Brasil. E mais, ele anunciou que só negociará por setores, o Inácio, só vou negociar por setores, como suco de laranja, café, aeronaves, como se estivéssemos falando de um mercado municipal. Olha no mercadão ali, eu vou negociar a compra de meia dúzia de banana. Não é assim, não. Ele está negociando, ou vai ter que negociar, a sobrevivência econômica do Brasil. O recado do Inácio no dia de ontem foi claro. Não vamos ceder, mesmo que custe o futuro do Brasil. Demonstrando uma irresponsabilidade sem tamanho. Mesmo que custe o futuro do Brasil? Ou mesmo que custe a sobrevivência do povo? Povo hoje, que nessa falsa democracia, levanta às 3h30, 4 horas da manhã para pegar 2, 3 ônibus e chegar no trabalho, e volta para casa 9, 10 horas da noite para comer o que tem, o que sobrou e dormir. É a sobrevivência desse povo. Não é desse pessoalzinho que fica gastando dinheiro à vontade aí com shows, viagens aleatórias, ficam jantando em restaurantes todo santo dia. Não é com esse povo está bem na fita. É com o povo de fato, que representa mais de 70% da população, que vive com salário mínimo, e olhe lá, tem uns que nem com salário mínimo vive. Então é uma falta de juízo, falta de responsabilidade. Só que se ele falar grosso, Donald Trump também fala, e ele foi cristalino. Quem se alinha à censura e ao autoritarismo será tratado como inimigo da democracia americana. Simples assim. As empresas brasileiras que mantêm vínculos com figuras que forem sancionadas por Donald Trump, né, direta ou indiretamente, também serão afetadas.
Sem contar o caos econômico. Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre a Taurus, que já diz que pretende mudar sua fábrica para dentro dos Estados Unidos, para fugir de tarifas. Só que com isso, teria que demitir mais de 15 mil pessoas. Metade deles diretos da Taurus e outros que são de empresas que atendem a Taurus. Por quê? A Taurus disse que somente para os Estados Unidos ela fatura 350 milhões de dólares. E ela não pode perder isso, porque senão a empresa vai para o buraco. Isso significa o seguinte, que essas sanções que Donald Trump está colocando vai fazer com que bancos, startups, exportadoras, instituições de ensino, companhias aéreas, plataformas digitais e até projetos culturais também serão alvos se atuarem junto a essas pessoas sancionadas. Poderão serem excluídas no sistema global de pagamentos, que é o sistema SWIFT, que permite você mandar dinheiro para fora e receber legalmente, claro, né? Estamos falando aí de um cerco econômico, institucional e político sem precedentes. Só que o governo do Inácio parece mais preocupado em se alinhar ao BRICS, a regimes autoritários com discurso de confronto com o Ocidente, né? Está mais preocupado com isso do que em proteger os cidadãos, empregos, exportações e empresas. A diplomacia do Itamaraty virou uma extensão ideológica do Palácio do Planalto, né? Silenciosa e submissa, além de cega. Hoje o Brasil já é considerado por analistas internacionais um pária democrático. Pior, em ascensão, ainda não atingiu o auge. E se continuar nesse caminho, será formalmente tratado como tal. Afastado de alianças, sem acesso à tecnologia ocidental, capital internacional, cooperação em segurança. E o país vai se mergulhar em um isolamento por conta própria. Não é o Trump que vai empurrar o Brasil para esse lado, é o Brasil que está indo porque quer. Pior que tudo isso, poderia ter sido evitado. Bastava prudência, bastava diálogo, bastava respeitar os princípios básicos do mundo livre, que é liberdade de imprensa, justiça imparcial, abertura para negociação. Mas em vez de agir dessa maneira, o Inácio prefere jogar truco com Donald Trump. Prefere dobrar a aposta no autoritarismo togado, na diplomacia e do confronto. Agora é tarde para discursos. O relógio diplomático corre. Essa semana nós vamos assistir o final da história. E quando as sanções forem anunciadas na próxima semana, o Brasil vai despertar, vai acordar. Mas talvez já seja tarde. Já não vai ter mais voz. E aí, como que vai ficar? E é pior de tudo, né? Parece que todo mundo quer dobrar a aposta, inclusive aquele ministro. Quer dobrar a aposta. Ontem, todos viram, né? O deputado federal Hélio Lopes, amigo de infância de Jair Bolsonaro, fazendo um protesto silencioso, montou sua barraquinha lá na frente do Supremo, colocou um esparadrapo na boca, ficou lá quieto. Claro, as pessoas vêm e começam a se aproximar. O que aquele ministro faz? Manda a polícia tirar todo mundo dali. E ameaçou de prisão se insistirem em fazer manifestações desse tipo a pelo menos 1 quilômetro do raio da Praça dos Três Poderes. E ainda pediu para o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, tomar a ação. É assim que eles estão agindo. Só não sei por que esses ministros estão correndo agora,
segundo informações, né, tentando abrir contas bancárias em Dubai, né? Não adianta abrir conta em Dubai, porque o presidente lá da não é Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, ele está se alinhando com Donald Trump, quer negócios com os Estados Unidos. Eles não vão querer se queimar por conta de um camarada que não pertence a eles. Não adianta. Eles acham que dessa maneira vão se ver livres. Só vão se ver livres se forem morar na China. Vão morar na China. Aprende o idioma, o mandarim, né? Vai lá. Aí vocês vão poder ter conta bancária, cartão de crédito. Isso se realmente acontecer a lei Magnitsky. Aí tem a lei Magnitsky só para os Estados Unidos e tem a global, que aí é para o mundo todo. Então a vida deles não está nada fácil. Por isso eles estão agindo assim como que se tivesse nas costas deles um batalhão de jogadores de truco. Vamos pagar para ver. Mas, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí os likes. Se inscrevam no canal, chamem meus amigos para me acompanhar. E colaborem com Terra Brasilis News. Ajudem, se puderem, o canal a se manter em pé. A vida é dura, a vida é longa, né? Ontem uma pessoa me perguntou por que eu não ponho minha plaquinha de 100 mil do YouTube, né? A resposta é simples. Eu nunca recebi essa placa. Acreditem se quiser. O próprio programa Terça Livre do Alan dos Santos só recebeu a plaquinha de 100 mil quando eles tinham 1 milhão de seguidores, para se ter uma ideia. Por quê? Porque o assunto não agrada ao sistema, né? E é esse sistema que Donald Trump quer derrubar e fazer com que as plataformas também sejam livres, sejam libertas de seguirem ordens que não se deve cumprir. Ok, meus amigos? Desejo a todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.